Bora que hoje o assunto é sério, hein? Que quando a gente fala de dinheiro, sempre é um assunto sério, né? Então, vamos falar um pouco aí sobre Santos e Libra. Quanto que o Santos vai ganhar da Libra, né, pelos direitos de transmissão? Que clubes fazem parte da Libra? Como é feita a divisão, né, dos valores que esses clubes têm a receber da Libra? Tudo isso no vídeo de hoje, né? Mas antes, como sempre, eu tenho que pedir aquele like para vocês, para esse vídeo poder alcançar o maior número de pessoas. Deu bastante trabalho fazer esse vídeo, ir atrás das informações, confirmar as informações, montar as artes, enfim. Deu um trabalhinho, então, por favor, deixa aquele like que vai ajudar muito a gente. Se você não é inscrito ainda também, por favor, inscreva-se no canal, beleza? Então, bora pro que interessa, né? Santos e Libra. Bora lá. O Santos e Libra, né? O acordo entre Santos e Libra ele foi firmado em março do ano passado. Então, muita gente talvez não saiba, mas não é que o Santos está negociando ou vai fechar ou não. O Santos já está com o acordo fechado pelos seus direitos de transmissão pelos próximos 5 anos, tá? Começa esse ano no Brasileirão, como tá escrito ali, vale até 2029. Então, são 5 anos de acordo com a Libra, um acordo que foi firmado em março do ano passado já. O Santos conseguiu fazer um acordo para poder ganhar os direitos da Série B, e aí já aproveitou e já fechou com a Libra por mais 5 anos no Brasileirão, né? Então engloba o quê? O Brasileirão, TV aberta, fechada e pay-per-view, ou seja, todos os direitos de transmissão do Santos do Brasileirão são da Libra. Ela negocia como ela bem entender, certo? Aí nessa foto eu coloquei a foto do dia que foi selado o acordo, né? O Marcelo Teixeira com o Pedro Borges, que é um diretor da Globo, é um diretor que cuida dos direitos de transmissão da Globo. Então ele veio até aqui a vila, explicou como seria o acordo, etc. Só que como faz bastante tempo, às vezes muita gente não lembra, né? Como é que foi fechado, quais são esses valores, etc. Então a gente vai falar um pouco no vídeo de hoje, tá? Então bora pro próximo slide. Todos os jogos do Santos no Brasileirão desse ano até 2029 terão transmissão no pay-per-view quando o Santos for o mandante, obviamente, né? Esse acordo foi fechado com base na lei do mandante. Então, aqui o que a gente está falando são sobre os 19 jogos como mandante no Brasileirão que o Santos participar até 2029, beleza? Então tem uma quantidade que o Santos acordou mínima para passar no Sport TV também e uma outra quantidade para poder passar na TV aberta. Mas eu não procurei, realmente não encontrei qual seria essa quantidade mínima de jogos no Sport TV e na TV aberta. A única coisa que a gente tem certeza é que todos os jogos têm direito para passar no pay-per-view. Então, quando o Santos for mandante, não tem dúvida, pay-per-view vai estar passando, beleza? Bora pro próximo slide. Quais clubes da Série A fazem parte da Libra? Só você vê aí que são a maior parte são clubes grandes, tá? São 9 clubes. A Libra tem 9 clubes. A LFU, que é a Liga Forte União, que é a concorrente, entre aspas, elas estão em conversas para tentar se unir, mas por enquanto a Libra é uma coisa, a LFU é outra, né? A LFU ela tem 11 times, né? No Brasileirão desse ano e a Libra tem 9. Então vamos lá: a Libra tem Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória. Não liguem para a ordem, né? Eu coloquei na ordem alfabética, que é a ordem que eu encontrei, né? O Santos tá lá embaixo, mas é simplesmente por conta da ordem alfabética mesmo. Mas você vê que são grandes clubes, né? Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo, sabe? O próprio Vitória e o Bahia são equipes gigantes, né, na Bahia. Então, talvez o clube de menor expressão realmente seja o Red Bull Bragantino, o único, né? O único time com pouca torcida, pouca expressão, né, no cenário nacional. Mas de resto, são só equipes grandes, né, do futebol brasileiro. Então, assim, a Libra conseguiu reunir um elenco, vamos dizer assim, bem bacana para poder trabalhar. Então, bora continuar. O contrato exclusivo da Libra, essa informação eu peguei no Lance, tá? Foi, se eu não me engano, o Lance de fevereiro, a matéria de fevereiro do Lance, essas informações. O contrato exclusivo da Libra com a Globo deve render 5,5 bilhões às equipes do bloco. Aquelas 9 equipes que eu falei, tá? A emissora pagará cerca de 1,1 bilhão anualmente. Tanto porque são 5 anos, então, obviamente, matemática bem básica nesse caso: 5,5 bilhões, dividir por 5, 1,1 bilhão por ano, tanto pela exibição na TV aberta quanto fechada no Sport TV. Beleza? Então, 1,1 bilhão anualmente. E agora a gente vai chegar na parte que interessa também, que é o quê? Como que vai ser feita essa divisão? Porque, tá, beleza, 1,1 bilhão anualmente por esses 9 clubes. É dividido igualzinho para cada um? Como que vai funcionar? E aí que a gente vai entrar, né, no mérito da questão financeira, tá? Bora lá. O montante desse 1,1 bilhão anual, ele é dividido da seguinte forma, em 3 pilares: 40% igualitário, 30% performance e 30% audiência. Então vamos lá.
40% desse valor, desse 1,1 bilhão anual, ele vai ser dividido igual entre as 9 equipes. Então você basicamente pega 40%, como eu vou mostrar no próximo slide, divide por 9, né? E você vai ter o valor que cada equipe vai receber igualmente, beleza? O restante é 30% performance e 30% audiência, e eu chego lá para explicar. Então vamos lá, primeiro falar sobre essa parte igualitária, tá? Calculando os 40% igualitário. Vamos lá. 1,1 bilhão dividido por 9 clubes dá mais ou menos 111 milhões. Fica uns quebrados e tal, mas eu não vou ficar entrando nesse mérito de quebradinho, até porque esse 1,1 bilhão ele pode ser mudado a qualquer momento. Se a Globo pega um jogo e vende, esse montante aumenta um pouco. Então, assim, tem toda uma matemática bem complexa para chegar nesse valor. Mas há mais ou menos esse valor de 111 milhões, né? Por esses 9 clubes. De 40% disso, 44,4 milhões é o que cada clube vai receber igualmente pela Libra, com base nesses 40%, tá? Então, 40% do que ela vai pagar anualmente dá mais ou menos 44 milhões para cada clube. Isso só a parte dos 40% igualitário. Não vamos esquecer, tá bom? Então, bora pro resto, né? Esse resto que faz toda a diferença, cara. Outros 60% divididos em audiência e desempenho. 330 milhões para audiência e 330 milhões por desempenho. Por que aqui eu coloquei um valor cheio, né? Daquele 1,1 bilhão, 330 milhões audiência, 330 milhões desempenho. Aqui depende do quanto você vai desempenhar realmente. Vai na parte da audiência. Por exemplo, se o Santos, desses 9 clubes, depois chegou no fim do campeonato, foi constatado que o Santos teve 10% da audiência desses 9 clubes, de todo o montante, né? O Santos ganharia 33 milhões, entendeu? Com base na audiência. Ah, o Santos teve 20% da audiência. O Santos vai ganhar 66 milhões. 30%, 99 milhões. Aí é de acordo com o seu desempenho na audiência. Então, quanto mais audiência o Santos tiver, maior o valor que ele vai ter para receber da Libra depois no final, entendeu? Aqui é uma questão muito importante porque o Santos, a questão de ter muitos times grandes na Libra, nesse ponto complica um pouco, né? Atrapalha um pouco. Por quê? Porque a audiência de todos é grande. São só times grandes, né? O que vai se dar pior nesse acordo aí vai ser o Bragantino, né? O Bragantino, quando jogar em casa, a não ser que jogue contra um time muito forte, ele vai ter uma audiência menor. Então ele vai acabar sendo um pouco prejudicado nesse ponto. O resto são só equipes grandes, com torcidas grandes, entendeu? Só que tem um fator muito positivo pra gente, o fator Neymar Júnior, né? Que não tem como, a gente tem visto tudo que tem acontecido com o Santos desde que o Neymar chegou, o efeito midiático que ele tem é gigantesco. Então, para mim, hoje o Santos, ele se equipara aí em termos de audiência para brigar ali com Flamengo e São Paulo e Palmeiras mesmo. Esses vão ser os 4 times que vão brigar para ver quem vai beliscar a maior fatia desses 330 milhões da audiência. Então é muito importante, a gente viu o quanto o Santos cresceu nas redes sociais, o quanto o Santos cresceu no YouTube, enfim, em todas as redes, na TV. O Santos vai fazer um amistoso agora domingo contra o Curitiba e tem um monte de gente louca para poder transmitir o amistoso. Então, assim, o Santos virou um fenômeno midiático junto por conta do Neymar, né? Então dá pra gente ter uma boa expectativa de que o Santos vai sim vai beliscar uma boa parcela desses 330 milhões de audiência, tá? Outro fator, desempenho, 330 milhões. Aqui é básico, né? Quanto melhor o time tiver classificado no final do Campeonato Brasileiro, mais ele vai ganhar. Então vamos lá, vamos supor que o Santos seja campeão, o Santos vai ser o time que vai ter a maior fatia desses 330 milhões dentre os 9 clubes da Libra. Basicamente é isso. O Santos ficar dentre os 9 clubes da Libra, o Santos foi o pior, o Santos vai ser o que vai beliscar a menor fatia de 330 milhões destinados ao desempenho. Então, assim, é muito importante que o Santos vá bem no campeonato, não só para receber a premiação da CBF do Campeonato Brasileiro, que também é escalonável, né? Quanto o primeiro ganha mais e o último ganha menos, aqui é a mesma coisa. Então vai ser duplicado esse efeito. Quanto melhor o Santos for, ele ganha mais dinheiro tanto da CBF quanto da Libra. Então, assim, fundamental que o Santos realmente se esforce para fazer um desempenho bem bacana nesse campeonato. Eu tô bem otimista. Eu acho que, como eu falei novamente, o fato de ser só times grandes na Libra complica bastante a gente poder escalonar essa questão do desempenho também, né? Vamos ter que brigar com o Flamengo, com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com o Grêmio. Assim, complicado demais, mas eu tô bem confiante. Eu acho que o Santos montou um baita elenco.
precisa de algumas peças ali, principalmente defensivas, lateral direito, zagueiro, mas nada que o Santos não consiga trazer, então dá pra gente ter uma boa expectativa aí de desempenho esse ano. Eu não acho que o Santos, agora falando sobre quanto a thumb, né? Quanto o Santos vai receber da Libra. É um valor que ele pode mudar, né? Ele pode ser muito ou pode ser pouco, depende desses fatores que eu mostrei aqui agora. O único valor certo que vai entrar nos cofres é o de 44 milhões. O resto depende da audiência e do desempenho. Mas eu acho muito difícil o Santos receber menos de 130 milhões da Libra, tá? Principalmente por conta da audiência também. Por conta do fator Neymar. Pra mim, hoje o Santos vai ser o time que todo mundo quer ver. Então, assim, todo jogo do Santos vai ter uma baita audiência, todo mundo vai querer assistir, entendeu? Não só Santista, é isso que eu quero dizer. Por exemplo, o Flamengo tem uma torcida gigantesca. O São Paulo, o Palmeiras também tem uma torcida gigantesca. Porém, não é todo mundo que vai querer ficar vendo os jogos deles. O do Santos, todo jogo que tiver o Neymar em campo, todo mundo vai querer ver. O Brasil vai parar pra ver. Então o Santos tem uma baita vantagem nesse sentido, tá? Então, para mim, no Santos não ganha menos do que 130 milhões da Libra. E eu acho que dá pra sonhar bem alto, tá? Dá pra ganhar até mais de 150 milhões, mas aí ele vai depender também do desempenho, vai depender de outros fatores, que só dependem do Santos, na verdade, né? Então é isso. Vocês sabiam desses valores aí que a Libra vai pagar pro Santos? Sabiam como era feita a divisão? Gostaram? Acho que o Santos poderia ganhar mais se de repente se afiliasse à LFU. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês também. Gosto desse tipo de conteúdo um pouco mais informativo, realmente, não tanto de análise, de opinião, um pouco mais informativo mesmo. Comenta aí pra gente. Se ficou até o final do vídeo também, por favor, deixa aquele like, vai ajudar muito a gente. E se inscreva no canal, por favor, galera. É isso, espero que tenham gostado. Tamo junto. Valeu!